Capítulo 7. O que aconteceu na rua? Escravo, por quanto tempo terei de esperar pela minha carruagem? Bradou a feiticeira. Tio André encolheu-se todo. Agora, na presença dela, os pensamentos bobos que tiveram ao espelho foram desaparecendo. Tia Leira levantou-se e foi para o meio da sala. André, quem é esta jovem? Se é que tenho o direito de saber? Perguntou em tom glacial. Uma distintíssima estrangeira, muito importante. Asneira, disse tia Leira, virando-se depois para a feiticeira. Saia desta casa imediatamente, sua serigaita, ou eu chamo a polícia. Achava que a feiticeira era artista de circo, e além disso não consentia braços nus. Quem é essa mulher? Perguntou Jades. Ajoelhe-se, sua ordinária, antes que eu a desmonte. Cuidado com as palavras que usa na minha casa, senhorita, disse tia Leira. Nesse momento, tio André teve a impressão de que a rainha ficara ainda mais alta. Seus olhos faiscavam, estendeu o braço e pronunciou umas palavras de som assustador, como fizera para destruir o portal de Charn. Nada aconteceu. Tia Leira, pensando que aquelas palavras horríveis fossem um inglês mal falado, disse: Já estou entendendo, a mulher está bêbada, completamente bêbada. Nem pode falar direito. Deve ter sido horrível para a feiticeira perceber que o seu poder de reduzir pessoas a pó não funcionava em nosso mundo. Mas só perdeu a compostura durante um segundo. Sem gastar tempo com palavras, agarrou tia Leira pelo pescoço e pelos joelhos, levantou-a acima da cabeça como se fosse um boneco de pano e fez o lançamento. Enquanto tia Leira rodopiava no ar, a empregada que estava tendo um dia de maravilhosa animação, enfiou a cabeça na porta e disse: O cabriolé chegou! Vamos, escravo, disse a feiticeira para o tio André. Ele tentou resmungar qualquer coisa, como uma lamentável violência, mas ficou mudo ao erguer os olhos para a rainha, que o conduziu para fora da casa. Diggory veio correndo para as escadas e chegou a tempo de ver a porta da rua sendo fechada. Puxa, agora ela está à solta em Londres, e com o tio André pode acontecer tudo neste mundo. Oh, seu Diggory, disse a empregada que estava vindo um dia maravilhoso. Acho que a dona Letícia está um pouco machucada. Ambos correram para a sala de estar. Se tia Leira tivesse caído na madeira do assoalho ou mesmo no tapete, teria de certo quebrado todos os ossos. Por pura sorte havia caído no colchão. Era uma velha dura, como costumavam ser as tias solteironas daquele tempo. Depois que cheirou seus sais por alguns minutos e disse que não era nada, apenas algumas manchas roxas. Não demorou a comandar a situação, falando à empregada. Sara, vai imediatamente à delegacia dizer que é uma doida solta. E eu mesma levo o almoço de Dona Mabel. Dona Mabel era a mãe de Diggory. Depois de almoçar com a tia, o menino pôs-se a pensar profundamente. O problema era o seguinte: como enviar a feiticeira para o mundo dela, ou pelo menos expulsá-la do nosso, o mais cedo possível? O importante, fosse como fosse, era impedir que ela continuasse a tumultuar a casa. Não podia de maneira nenhuma ser vista por sua mãe. Igualmente, se possível, não deveria tumultuar a cidade de Londres. Diggory não estava na sala de estar quando ela tentou desmontar a tia Leira, mas tinha assistido ao desmonte do portal de Charn. Não sabia que ela perdera seus medonhos poderes de nosso mundo, mas sabia que pretendia conquistar a Inglaterra e o resto do mundo. Naquele momento, só podia estar desmontando o palácio de Buckingham ou o parlamento. Muitos policiais deviam estar reduzidos a pó. Haveria alguma coisa que pudesse fazer? Os anéis funcionam como ímãs, pensava ele. Se eu tocar nela e agarrar o amarelo, iremos o bosque entre dois mundos. Será que ela perderá suas forças de novo ao chegar lá? Ou foi apenas o choque da primeira experiência? Tenho de arriscar. E como é que eu vou encontrar aquela imbecil aqui em Londres?
Aliás, acho que tia Leira não me deixará sair se eu não disser onde vou. E o dinheiro que tenho não dá nem para a condução. Nem sei onde começar a procurar. Será que tio André ainda está com ela? Por fim concluiu que só podia fazer uma coisa, esperar que o tio André e a feiticeira voltassem. Se voltassem, agarraria a feiticeira, colocaria o anel amarelo antes que ela entrasse em casa. Tinha de ficar observando a porta da rua como um gato de olho num rato. Foi para a sala de jantar e amassou o rosto com a vidraça contra a vidraça. Podia ver os degraus da entrada e a rua. E ficou imaginando o que Polly estaria fazendo. A primeira meia hora escorreu lentamente. Polly havia chegado tarde para o jantar com as meias e os sapatos muito molhados. Quando lhe perguntaram onde estiveram e o que andaram fazendo, respondeu que tinha saído com o Diggory Kirk. Havia molhado os pés numa poça. A poça estava num bosque. Onde era o bosque? Não sabia. Em algum parque da cidade? Parecia com um parque. A mãe de Polly achou então que a filha havia ido sem dizer nada a ninguém a um lugar de Londres que não conhecia, brincando aí de chapinhar em poças. Resultado, tinha sido uma menina muito levada e estaria proibida de brincar com o tal Diggory. Se aquilo acontecesse de novo, não ganhou sobremesa. E não devia sair do quarto durante 2 horas. Acontecia isso com muita frequência naquele tempo. Assim, enquanto o Diggory estava de olho na janela da sala de jantar, Polly estava estendido na cama, pensando ambos como o tempo custa a passar. Acho que a situação de Diggory era pior. Polly tinha apenas de esperar que as 2 horas passassem. Enquanto ele, ao ouvir qualquer barulho de rodas na rua, logo se sobressaltava pensando que são eles, para em seguida verificar que estava enganado. Esses falsos alarmes. O relógio continuava soando e uma mosca esvoaçava na vidraça, fora do alcance da mão. Era uma dessas casas que ficam muito quietinhas e aborrecidas durante a tarde e que sempre cheiram a carne de carneiro. Um pequeno fato aconteceu durante a longa espera. Uma senhora chegou à porta trazendo umas uvas para a mãe de Diggory. Tia Leta foi recebê-la e Diggory não pôde deixar de ouvir a conversa entre ambas. Que uvas maravilhosas, disse ela. A tia respondeu. Mas é claro, ela vai gostar tanto. Mas coitada da Mabelzinha. Acho que agora só uma fruta da eterna juventude poderia fazer bem a ela. Frutas desse mundo já não resolvem, infelizmente. As duas começaram a falar baixo, e ele não pôde escutar mais, caso Diggory ouvisse sobre a terra da eterna juventude uns dias antes teria pensado que a tia Leta falava de algo sem nenhum sentido verdadeiro ou especial, como é costume entre as pessoas grandes. Mas de repente ocorreu ao menino que sabia agora que outros mundos existem e outras dimensões e universos existem de fato e já estiverem em um deles. Assim tinha de existir em algum lugar da Terra a terra da eterna juventude. Quase tudo devia existir. Devia existir em um outro mundo alguma fruta que realmente curasse sua mãe. Porque se existem outros mundos, dimensões, universos, tem muitas possibilidades em vários dessas terras e planetas. Sabemos o que acontece quando a pessoa tem a esperança de obter uma coisa desesperadamente desejada. Parece bom demais para ser verdade, mas se isso é verdade, se existe realmente outros planetas e eles realmente foram para uma outra Terra e outro planeta, tinha de ser verdade. Tantas coisas estranhas já haviam acontecido e possuíam os anéis e poderiam explorar um por um todos os lagos do bosque. E depois mamãe vai ficar boa, tudo certinho de novo. Chegou a esquecer-se um pouco da feiticeira. A mão já estava quase segurando um anel amarelo quando ouviu um galope de cavalo. Que será? Algum carro de bombeiro? Onde será o incêndio? Ih, está vindo pra cá! Oh, não! É ela! O cabriolé foi o primeiro a surgir. Não vi ninguém na boleia. No teto do cabriolé, não sentada, mas em pé, gingando com um equilíbrio magnífico, surgiu da esquina, com a roda no ar e a toda velocidade a rainha Jades, o terror de Charn. Seus dentes estão à mostra, seus olhos
relampejavam, seus compridos cabelos caídos nas costas brilhavam como a cauda de um cometa. Castigava o cavalo sem pena. As ventas do animal estavam dilatadas e vermelhas, espumando. O cavalo galopou feito um doido até a porta da entrada e ergueu-se sobre as patas traseiras. O cabriolé bateu contra o poste, espalhando-se em pedaços por todos os lados. Com um salto acrobático, a feiticeira esquivou a tempo do choque e foi aterrissar no dorso do animal. Ajeitou-se na montaria e inclinou-se para a frente, dizendo coisas ao ouvido do cavalo. Não eram somente coisas para acalmá-lo, mas para excitá-lo ainda mais. Outra vez ele ergueu-se sobre as patas traseiras e começou a relinchar como se berrasse. Era todo olhos, patas e dentes. Só um exímio cavaleiro se aguentaria em cima dele. Antes que Diggory tomasse fôlego, novas coisas começaram a acontecer. Outro cabriolé parou aos pinotes atrás do primeiro. Dele saltaram um homem gordo vestido sobre casaca e um policial. Chegou depois mais um cabriolé com 2 policiais, umas 20 pessoas, da maioria meninos que não tem nada a fazer, apareceram em bicicletas, fazendo soar as campainhas, dando vivas e vaías. Por fim surgiu um bando de gente a pé, rostos afogueados com a corrida, divertindo-se a valer. Janelas se abriam em todas as casas da rua e empregadas de mordomo surgiam em todas as portas, queriam apreciar a bagunça. Enquanto isso, um velho senhor tentava desvencilhar-se dos restos do primeiro cabriolé. Muitos correram para ajudá-lo, um puxando-o para um lado, ou um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Diggory imaginou que só podia ser tio André, mas não conseguia ver-lhe o rosto tapado pelo chapéu. O menino saiu correndo e juntou-se à multidão. É esta mulher que estava o homem gordo, apontando para Jades. Cumpra o seu dever, seu guarda. Levou coisas valiosíssimas da minha loja. Veja só o cordão de pérola no seu pescoço. É meu. E além disso, me deixou de olho roxo. Puxa, disse alguém na multidão. Que belo trabalho ela fez nesse olho, hein? A mulher é forte mesmo. Coloque um pedaço de carne crua no olho, senhor. Recomendou um açougueiro. É tiro e queda. No momento, falou o chefe de polícia. Que confusão é essa aqui? Foi o seguinte, ela. Mas o gordo foi interrompido. Não deixe o cara do cabriolé fugir. O senhor de idade, que só podia ser de André, já conseguiu colocar-se em pé e esfregava suas escoriações. O policial virou-se para ele. E afinal, o que está acontecendo aqui? Onf, pumf, ronf, era a voz de André. De dentro da cartola. Pare com essa palhaçada, disse o policial com voz severa. Não é hora de brincar, tire logo essa cartola. Era mais fácil falar do que fazer. 2 policiais pegaram a cartola pela ala e arrancaram na força. Muito grato, disse tio André, num fio de voz. Nossa, estou todo batido. Se alguém fizesse a fineza de me dar um pouco de conhaque. Preste atenção, por favor, disse o guarda, tirando do bolso um enorme caderno de anotações e um toco de lápis muito curto. É o senhor responsável por essa jovem? Cuidado! Gritaram várias vozes, e o policial deu um pulo para trás da orinha. O cavalo tinha armado um coice para ele, provavelmente mortal. A feiticeira manobrou o cavalo de maneira que pudesse encarar a multidão, com um facão reluzente, e libertar o animal dos destroços do cabriolé. Durante esse tempo todo, Diggory procurava um jeito de tocar na feiticeira. Não era fácil de um lado. Havia multidão para chegar ao outro lado, teria de passar perto das patas do cavalo. Assim de dentes cerrados, o menino aguardava um momento favorável. Um homem de carão vermelho e chapéu coco tinha conseguido chegar à frente do ajuntamento. Seu guarda! O cavalo que ela está montando é meu. O cabriolé que virou lenha também é meu. Um de cada vez, disse o policial. Mas a gente não tem tempo, replicou o cocheiro. Conheço bem este cavalo, não é igual aos outros. O pai dele foi da cavalaria. Se essa mulher continuar espicaçando ele, vai ter assassinato aqui. Deixa eu segurar ele. O policial só pode ficar satisfeito de ter um motivo para afastar-se do cavalo. O cocheiro deu mais um passo, olhou para Jades e disse com uma voz até amável. Eu seguro ele. A senhorita apeia, afinal, a senhora é uma dama. E não vai querer que esses desordeiros partam para cima da senhora. Melhor ir para casa direitinho e tomar um bom chá. Ao mesmo tempo, te deu a mão para a cabeça do animal, dizendo: Quieto, morango. Quieto, companheiro. Aí, pela primeira vez, a feiticeira ficou dominando tudo. Seu porco, tira essa mão suja daí.
Eu sou a Jades, a Imperatriz. Assim terminamos o capítulo 7 das Crônicas de Nárnia. Bom, até mais, gente. Ah.